Boa noite, irmãos. Estamos começando o nosso estudo. Boa noite, irmãos. Estamos começando o nosso estudo. Vamos ver se hoje eu consigo ir dentro do planejamento. Luciano está aqui. Né? Professor, hoje é que capítulo? Vamos começar pelo capítulo 19 e vamos ir até o 22, se Deus quiser. Mas eu vim preparado até o 23. Eu sou um homem de fé. Então, se nós chegarmos ao 23, nossa, será uma bênção. Então, eu coloquei a nossa aula está sendo gravada. Então, as suas manifestações já serão registradas e em seguida colocada no YouTube. Então, nós na semana passada vimos um grande discurso de Jesus, que estava no capítulo 18, onde Jesus então trabalhou várias questões, principalmente a questão do perdão, que é uma das maiores ênfases do capítulo 18. E agora, no capítulo 19, começa a caminhada de Jesus em direção a Jerusalém. O livro de Mateus, ele não registra, ele não faz informações, ele não dá informações de Jesus ter ido outras vezes em Jerusalém. Mas nos outros evangelhos, principalmente João, ele dá noção de que no ministério de Jesus, ele foi 2 ou 3 vezes em Jerusalém antes dessa última ida a Jerusalém. Tá? Nós lembramos, quando vimos no capítulo 17, que Jesus, ele já, antes de subir ao monte da transfiguração, ele tinha falado com os discípulos que ele seria morto e ressurreto. Houve aquela reação de Pedro, dizendo para ele que não era aquilo, que não era para ele morrer. Então Jesus já estava dizendo aos discípulos que ele estava indo a caminho do grande confronto. E nós vimos no decorrer do capítulo que até o capítulo 18, quando Jesus encontrava algum tipo de confronto, ele evitava e não resistia. A partir do capítulo 19 em diante, no caminho que ele está indo para Jerusalém, digamos assim, a tônica de Jesus muda. E aí então ele vai disposto a confrontar, a enfrentar todos os seus opositores. Então Jesus ele estava, segundo a tradição, lá no capítulo 18, nas margens do Mar da Galileia, provavelmente próximo ao Monte Tabor, que fica mais ou menos aqui nessa região. E aí então ele começa a caminhar. Então ele vem em direção, primeiro ele vai para Jerusalém. Então ele estava na região da Pérea, que é toda essa área aqui. A Pérea não fazia parte da Samaria, a Samaria era do outro lado de cá, e era também governada por Herodes Antipas, aquele da sua crucificação, tá? Juntamente com a Galileia e a Pérea, elas faziam parte da tetrarquia de Herodes. Então, no capítulo 19, ele começa, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, dizendo assim: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Então é isso, ó. Quando fala sempre do outro lado do Jordão, o outro lado do Jordão é sempre a banda de cá, a banda leste. A banda oeste, que é onde está Jerusalém, é a banda daquém do Jordão. Sempre quando você encontrar no Velho Testamento também essa expressão da além do Jordão, é essa região aqui, ó. Por quê? O Egito fica aqui ao sul,
quando eles vieram em direção do Egito, eles saíram do Egito, passaram aqui a península da Arábia, foram caminhando por aqui, ficaram transitando e rodando por um tempão. Aí depois, quando eles vieram em direção a Canaã, para atravessar o Rio Jordão, que é esse que está passando bem aqui, parte do povo hebreu, lembra? Duas tribos e meia pediu para ficar da além do Jordão, que é essa região da Pérea, tá? Diz o texto que grande multidão o seguia e ele as curava. E então alguns fariseus, eles foram colocá-lo à prova, que está lá aqui no versículo 3 do capítulo 19, e aí eles colocam a primeira questão à prova de Jesus, que é a questão do divórcio, sobre Moisés, da carta de divórcio. Havia duas correntes rabínicas nos dias de Jesus sobre essa questão. As escolas de Shammai, mais rígida, e essa escola dizia que a única razão para o divórcio era a imoralidade. E a escola de Hillel, ela era mais complacente, cria que tudo que desagradasse o marido era suficiente para ele provocar o divórcio. Então, se a esposa acordasse de manhã cedo com mau hálito, divórcio. Ele podia. Lógico. Se ela chegasse, tivesse descabelada, divórcio. Acho que foi por isso que o povo aqui, lá no Mar Morto, ele tanto desenvolveu aqueles produtos de beleza, a mulherada lá, para não poder desagradar o marido, né? Então, não, senão essa escola, qualquer coisa, me manda embora. Um negócio era que o que parecia é que na tentativa de desafiar Jesus, por trás dessa questão, estava as disputas, a manifestação machista de religiosos de poderem ter uma vida promíscua, com vários casamentos. Não, chegou, então já que a mulher não me agrada, não me satisfaz mais, separa, manda embora, dispensa. Então havia essa disputa, e aí então Jesus responde com eles com respeito à regra. Qual é a regra de Deus? A regra de Deus é que Deus não se agrada do divórcio, Deus não se agrada da separação. Esse é o princípio: não se separará, mesmo diante de adultério. Esse é o princípio de Deus. Por que é o princípio de... Calma, deixa eu falar. Por que é o princípio de Deus? Porque foi assim que Deus estava tratando com Israel. Quando o livro de Oséias, nós temos no livro de Oséias, era o quê? Oséias era o profeta, tinha sua esposa. Essa mulher, ela se prostituiu. E aí Deus falava: olha, você vai ter que perdoá-la. Dá presentes ainda, hein? E dá nome para os filhos dela. E olha os nomes dos filhos: não, meu povo, desfavorecido, só nome terrível. E aí dizendo: olha, porque assim é o povo de Israel. Contudo, o que é o desafio que eles falaram? Mas só que Moisés não deu carta para o divórcio. E aí Deus estava colocando, por que a resposta de Jesus, em princípio, a regra de Deus é não se separará? Porque o princípio de Deus sempre vai ser o perdão. Quando Deus fala que em Oséias, para Oséias acolher a sua esposa traída, que havia traído ele, era porque o coração de Deus é um coração perdoador. Nós devemos ser homens e mulheres que sejamos capazes de perdoar uns aos outros, por piores que sejam as afrontas contra nós. No capítulo anterior, no capítulo 18, Jesus tinha falado a respeito do princípio do perdão. Quantas vezes?
70 vezes 7. Em outras palavras, o que eles estavam querendo dizer para Jesus? Então, Jesus, se a minha mulher trair 70 vezes 7, eu tenho que perdoá-la 70 vezes 7? Se for comparar com o texto de Jesus, a resposta é sim. Se ela vier pedir perdão, sim. Por mais duro, por mais ameaçador que seja. A gente não pode dissociar o capítulo 17 do capítulo 18, eles estão ligados. Quando os fariseus vão afrontar Jesus, eles chegam com essa questão, sim, digamos, usar uma expressão futebolística, eles foram no joelho, eles jogaram pesado com Jesus. Você falou tanto aí de perdão, e nessa condição, tem que dar cá, Moisés falou para dar carta de divórcio. E aí o que vem a resposta de Jesus? Que a carta de divórcio de Moisés é possível, está lá descrito em Mateus 24, de 1 a 5. Mas isso era a exceção. A exceção das exceções, jamais a regra. Porque por conta do pecado do ser humano, o divórcio de Deus com Israel e a sua noiva igreja. Deus não queria também se separar de Israel. Ele chegou a vir para o seu povo, viveu como o seu povo. A regra de Deus, quando ele veio ao mundo, inicialmente era alcançar quem? Israel. Quando Jesus estava lá lembra quando ele estava em Sidom, que aquela mulher cirofenícia queria que Jesus curasse sua filha? Jesus falou assim: olha, eu vim para os meus filhos. E ela falou assim: olha, a gente pode comer das migalhas que caem da mesa. Toda a postura de Jesus, ele fala, e relatado no Evangelho de Mateus, era que o olhar de Deus, primeiro, era Israel. Ela é a sua noiva inicial. Mas ele veio para esse Israel que o rejeitou, que o negou, que virou as costas, que o abandonou. Perceba que não é a questão do marido dando carta de divórcio, é a noiva Israel fugindo, saindo, abandonando, virando as costas, deixando o noivo de mãos vazias, abandonado, largado, repudiado. Não é Jesus que repudia Israel, não é o marido que repudia a esposa. Essa era a conotação que Moisés vem a colocar de Deuteronômio 24, de 1 a 5. O princípio de Deus sempre vai ser o perdão. Alguém quer fazer alguma observação a esse respeito? Pois não, Marcelo. Dentro desse contexto, acho que vale salientar que a instituição de Deus é o casamento. Sim. Né? Deus não instituiu o divórcio. Não. Quem instituiu o divórcio foram os homens. Deus instituiu o casamento e o homem, conforme disse o próprio na resposta para os fariseus, por conta da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu a carta de divórcio, né? Mas essa não é uma sanção nem autorização de Deus. Não é. Ela a ordem é o casamento e o perdão. Isso. Né? O divórcio é coisa do coração do ser humano. O que a gente... Pois não. Isso. Oi? E aí, depois que É o que estou falando. A questão é... certo. Entendi. Para a prática. Né? Porque isso está tem errado. A ver, lógico. Né? E aí, como que a gente lidar com isso? Vamos olhar para o próprio contexto espiritual da igreja. O contexto de Oséias a respeito do casamento era Deus perdoando Israel. Quando quando a própria noiva Israel chega e abandona, rejeita o Salvador, o crucifica, não só vira as suas costas, mas digamos assim, o larga completamente, Deus se casa com quem? Com a igreja. E aí, digamos, o que levou Israel a fazer isso? O pecado.
Sempre o pecado, gente, ele está por trás da questão do divórcio. Sempre. Em todas as condições. O Deus que nós cremos é um Deus que perdoa, mas tem pessoas que não querem obter o perdão de Deus. Então, aqueles que estão buscando esse perdão por conta dos outros que não têm esse perdão, serão amaldiçoados também? Já pensou se por conta da rejeição de Jesus feita por Israel, Deus poderia chegar e falar assim: tá bom, então agora eu vou virar as costas para a humanidade, já que eu vim para os meus e os meus não me receberam, então que se dane o resto. Poderia ter feito isso? Poderia. E aí veio a condição: mas a todos aqueles que me receberam, Deus o poder serem feitos filhos de Deus. Deus permite uma nova história. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode permitir uma nova história na vida de pessoas que experimentaram pela uma questão do divórcio. Eu não creio na condenação de quem foi repudiado, de quem foi abandonado, largado, tal qual nosso Senhor foi por Israel, que virou as costas para Ele. Não só virou, como o crucificou. Porque senão a nossa história gentílica jamais poderia ser contada. Esse é o meu entendimento. Alguém gostaria de fazer alguma observação a mais sobre esse sentido? Mas eu acho que isso Pois já não? era pensamento de Deus para Ele poder salvar a nós também. Exato. Né? Porque se Israel aceitasse, a gente estava no sal. Eu só gostaria de só reforçar uma coisa. O princípio da nossa igreja, e que nós pregamos aqui, não haja no nosso meio divórcio, não haja no nosso meio separação, que se busque sempre a restauração conjugal. Esse é o princípio de Deus, essa é a regra do Senhor. O fato de haver exceções de repudio, de pessoas abandonadas, largadas, que uma parte virou contra, isso não pode se tornar como regra ou permissão para as pessoas estarem se divorciando. Assim como foi perguntado para Jesus, porque eles, quando perguntaram para Jesus, é como eu disse aqui, essas escolas aqui rabínicas, por trás deles estava uma motivação dos camaradas poderem trocar de esposa toda vez que olhasse para a esposa e falasse assim: hoje você não escovou o dente de manhã cedo, tchau, vai embora. Isso, digamos assim, era o que estava impregnado na cultura farisaica. Eles faziam uso dessa carta de divórcio que Moisés havia dado. Principalmente essa escola de Hillel, fazia disso para poder justificar um comportamento promíscuo, de poder ter várias esposas. Não, a mulher não está me satisfazendo agora, vou dar a carta de divórcio, caso com outra mais nova, pronto, acabou. Amém? Pois não, Marcelo. Acredita-se que eles estavam fazendo uma interpretação errada da própria lei, né? Sim. Então, os fariseus que foram questionar Jesus estavam aplicando de forma errada Deuteronômio 24. Sim. Né? Então, eles estavam questionando Jesus a respeito de um assunto, mas estavam aplicando de outra forma, né? Por isso Jesus precisou voltar e dizer: peraí, mas não foi assim desde o princípio. Vocês não estão abordando o princípio, vocês estão abordando aqui uma questão de forma errada. O princípio estava estabelecido em Gênesis 2. Isso. Né? Se você deixará um homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Esse era o princípio estabelecido por Deus e era o princípio para o povo também do Gênesis antes da queda. Isso. Né? Mas por conta da queda e por conta da dureza do coração do homem, esses desdobramentos foram acontecendo e gerou muitas consequências.
Mas Jesus deixa ali estabelecido também um princípio, né? Então, nós não podemos passar por cima assim, fingir que a gente não está vendo o versículo, ou dar uma interpretação, como é que eu vou dizer? Qualquer tipo de interpretação só para atender qualquer outra questão. Favorável. Oi? Favorável. Favorável. Como o Luiz falou, a gente percebe claramente nesse trecho aí o princípio de Jesus estabelecendo essa questão do casamento por conta da mulher. Ela, nessa época, ela não era levada em conta. Ela não tinha expressão nenhuma. Me perdoe me alongar, mas nesse período a mulher valia menos que o camelo. Se o cara trocasse menos do que o escravo. Se o cara trocasse uma mulher por um camelo, cara, tinha feito um super negócio. Isso. O cara do camelo. Porque não o cara da mulher, entendeu? O homem, muitos deles, diz que na época existia uma oração que eles acordavam todos os dias agradecendo a Deus por não serem pagãos, por não serem escravos e por não serem mulheres. Então, assim, as mulheres não eram contadas e contabilizadas, elas eram de domínio exclusivo do pai, domínio mesmo, do pai até o casamento, e depois do casamento pertenciam ao marido. Elas estavam abaixo do escravo. O escravo, se você já tinha poder e domínio sobre ele, imagine a mulher. Então, dentro desse contexto, fica complicado. Moisés estava protegendo a mulher naquela situação de Deuteronômio 24. Isso. Porque Deus não deixou a mulher abaixo do homem. Exatamente. Porque esse é o princípio. Exato. Isso. Exatamente, isso mesmo. Luiz, Pois não. e quando no versículo 9 Jesus continua falando, né? Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, o que ele quis dizer aqui? Essa imoralidade. Ele deu um precedente para uma coisa. Ele deu a ressalva, a mesma ressalva que está presente em Deuteronômio 24, que seria a promiscuidade espiritual, ou a questão da imoralidade sexual, seria a própria rejeição de uma das partes pelo seu cônjuge. Eu vou ter Seria uma traição, coisa parecida. Então, de uma certa forma, existe um precedente. O que eu falei, quando Jesus mesmo coloca essa ressalva, ele não está querendo destratar o princípio. Ele apenas coloca a exceção vem por conta da condição pecadora do homem. Principalmente do homem. Da mulher, mais ou menos. A mulher, existe sim, não. Hoje. A mulher... Tem muito. Estou brincando. A mulher, ela tão responsável pelo seu casamento, pela fidelidade conjugal, quanto o homem também é responsável pelo seu casamento e pela fidelidade conjugal. Tá? Então aqui, Jesus responde com respeito à regra: não se separará mesmo diante de adultério. Aí é a descrição do livro de Oséias. Será que Deus uniu? Sim, o princípio é o perdão de Mateus 18. A carta de divórcio de Moisés é possível, segundo Deuteronômio 24, de 1 a 5, mas será a exceção das exceções, jamais a regra, por conta do pecado do ser humano. Divórcio de Deus com Israel e a sua noiva, a igreja. A vida no reino de Deus impõe situações pouco confortáveis e nem todos conseguem suportá-las. E a vida conjugal não é regra. Aqueles que são chamados para não se casarem, nascerem eunucos, porque depois vem essa outra questão que Jesus trata, sobre essa questão de que todos terem que então se casar, e foi levantado pelos discípulos. E aí vem Jesus e coloca que, por conta dessa situação da própria tradição judaica, o cara ele tinha que ser homem e tinha que ter filhos, ter descendência e etc. Se você não tivesse filhos, provavelmente a culpa era da esposa, segundo a concepção daquela época, a mulher que ela tinha a madre seca, né? E aí, mas ele coloca que a vida conjugal não era regra, porque haviam pessoas que poderiam ser chamadas para o celibato,
que ou nasceram eunucas, ou foram feitos eunucos, ou se fizeram eunucos. Qual a diferença desse? Nascer eunucos são as pessoas que nascem com alguma disfunção sexual e não podem ter filhos. Foram feitos eunucos. Os caras foram castrados, principalmente em outras nações que isso se fazia rotineiramente, né? E o outro que se fizeram eunucos são aqueles que não que eles se castraram, mas eles que optaram por não se casar. Um exemplo de quem se fez eunuco, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem que se fez eunuco depois que ele aceitou a Cristo. Provavelmente Paulo era viúvo na época. Mas tem um Pois não. né? Que nem grava. Pois não, peraí, então deixa eu dar um pause aí. Então, o que Jesus fez foi um confrontou os homens com uma postura machista de repúdio à mulher por querer outra. Essa era a grande questão que estava presente lá naquela época, e nesse texto. Próximo slide, por favor, Robert. Ainda no capítulo 19, Jesus então continua sendo colocado à prova. Aí ele abordou sobre as crianças. Isso está aqui, versículo no 12, quando ele falou sobre a questão de eunuco, no versículo 3, depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe pusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam as crianças. Os discípulos eles não gostaram da intromissão, e eles então repreenderam os pais que trouxeram as crianças. No próprio texto não fala disso, mas lá em Marcos 10:13, Lucas 18:15, ele compreende essa questão dos pais, né? E Jesus, entretanto, estava sempre interessado nos jovens e nos fracos. É engraçado observar isso, né? Perceba, quem é que a postura dos discípulos ela estava sendo semelhante à postura de quem? Dos fariseus. Quando Jesus já estava com quem? Com os publicanos e pecadores e prostitutas, etc. Percebe que os discípulos estavam fazendo a mesma coisa? Não, mestre, olha as crianças. Gente, essas crianças daqui, essas pragas, né? Tá atrapalhando a gente. Não vão. E aí Jesus vem novamente, olha, a mensagem de Jesus é sempre voltada para quem precisa. Eu estava compartilhando isso com alguém essa semana. Nós vimos todos os textos do Evangelho de Mateus em que Jesus opera sinais e prodígios, quando ele multiplica pães, quando ele faz curas maravilhosas na vida das pessoas, é quando ele olha para elas com um olhar de compaixão. E aí eu comentando com esse irmão, essa irmã, que eu não me lembro. Foi no dia da reunião. Acho que foi isso foi na reunião que nós tivemos na terça-feira. Será que a ausência de não estarmos vendo os sinais de Deus em nosso meio, porque está faltando no nosso coração esse sentimento de compaixão por aquele que precisa mais? Não sei, mas fica aí uma pergunta a fazer a nós mesmos, porque a questão das crianças, dos fracos, etc., daquele que precisa, Jesus ele falou que não as embaraceis, não criem problema para elas, deixem elas virem até mim. Outra questão sobre as crianças. Hoje, qual é a postura que nós vemos rotineiramente na igreja?
São os pais transferindo a responsabilidade espiritual que têm sobre os seus filhos, transferindo para a igreja. A igreja é um instrumento de Deus para ajudar a nós no ensino dos nossos filhos, mas a responsabilidade é os pais. Nós pais é que temos que levar os nossos filhos à presença do Senhor. Não devemos criar embaraço para eles. Por isso que no Novo Testamento, se não me engano, acho que é Pedro quando fala para a gente não levar os nossos filhos à ira, não criar problema, não criar entrave, não criar barreira, não irritar, sabe? Não, que tem gente, até mesmo o filho que não está querendo ir para a igreja. Não, esse você põe no nível. Sim, mas aí como o pai tem que fazer? Chegar para ele e botar, amarrar e trazer? Isso. Não vai ser assim que a gente não vai conseguir. Amarra né? o pé da cadeira. Não é assim que a gente vai conseguir. A postura do pai até tem que insistir, mas a postura é anterior a ele, a essa. Boa. A vara, ela tem que ser usada segundo as escrituras, vamos dizer assim, eu acho que ela alcança até um certo momento, até uma certa idade a vara alcança, depois a vara não alcança mais. Eu não sou contrário a isso não, mas o que eu vejo, que a gente percebe, é que pode até que tenha vara, mas se não tiver coerência de vida, toda postura cai por terra. E essa é a grande questão. É a ausência de coerência, de fé e prática dentro de casa. Se não vir, não adianta. Os filhos fazem o que Deus faz fazer. Exato. Não vem como é que eles vão dizer. Então, se os pais não investem em oração, não ministram, não sentam no colo, não abraçam, não perdoam, não expressam o caráter de Deus e ensinam isso diariamente para os seus filhos, eles não vão crescer depois tendo paixão pela casa do Senhor ou pelas coisas de Deus, porque ele não viu isso realidade na sua vida. Essa é a grande questão. O problema Oi. é que muitas vezes os pais querem consertar os filhos numa idade que já não dá mais conserto. Aí é só um milagre de Deus mesmo. Só misericórdia. Porque o período que tinha para ensinar, não ensinou. E aí, como o filho não assimilou o que deveria ter assimilado, ficou faltando e agora não consegue pôr em prática. E agora quer forçar, já não aguenta mais a estrutura. Aí a corda arrebenta. Aqui, vamos lá. Por isso que eu botei aqui esse slide aqui, ó. Como é ser um bom mestre? Não é para ser como Yoda, não. Né? Mas a gente tem que ser um bom mestre para ensinar. E aí logo em seguida, gente, o que acontece? Chega um jovem rico e pergunta para Jesus: bom mestre, que temos para fazer para ter a vida eterna? Né? E aí Jesus fala sobre a questão do que é ser bom. Hein? O que é ser bom? O que é ser bom, gente? Jesus fala assim, ó, ser bom é fazer a vontade de Deus. Isso é ser bom. Fazer caridade é ser bom? Se for vontade de Deus, é ser bom. Mas ser bom, existem outras coisas que vão além de fazer caridade.
Você faz caridade, mas você mente, você não é bom, não está fazendo bom. Você faz caridade, mas traz seu esposo, você não está fazendo o que é bom. Né? Não, essa é bom. Não, essa é bom. Então, ser bom é fazer a vontade de Deus. Mas a preocupação dele aqui, Pois não. parece que era mais a questão da riqueza, né? Na resposta que ele dá para Jesus, que Jesus chegou para ele e disse: ótimo, dá tudo que tens e segue-me. E é essa a questão que a gente vem de fazer a vontade de Deus. Tem alguma versão que está desse jeito que a minha fala, mestre, Fala. que farei de bom para ter Isso, exato. que é bom. E a outra de Marcos, eu estou falando, nessa tradução, na versão de Mateus, o bom é vontade de Deus. Que farei de bom? Ou seja, aí na resposta de Jesus é fazer essa vontade de Deus. Por isso que ele fala assim: você cumpre os mandamentos? Essa é a grande pergunta. Você guarda os mandamentos? Você guarda os princípios de Deus, que dentro do decálogo está a vontade de Deus. Está expressa essa vontade. Agora, eu tenho uma dificuldade imensa Pois com não. essa parte. É. Porque quem de nós venderia todos os seus bens, daria tudo aos pobres? Eu não daria. Eu não daria mesmo. Sim, concordo com você. Então isso aqui é dificílimo, não é? A grande questão aí, Ana, não é só essa. Se você tivesse uma experiência concreta e real, e Deus chegasse e falasse para você, e você soubesse que é Deus, e fala assim, Se ele mesmo... Ele mesmo, ele com a sua glória sublime, ele chegasse para você e falasse: Ana, Sim. Agora, se, por exemplo, o Marcelo chegasse e falasse... Desculpa, tá, Marcelo? É só Eu um exemplo. jamais... graças a Deus, eu também. Jamais... Só um exemplo. Jamais... Entendeu? Eu não te peço nada. Tudo claro, né? Entendeu? Eu nunca Lógico. entendi direito essa passagem, porque o cara está dizendo aqui que ele cumpria todos os mandamentos, né? Que ele fazia tudo. E aí Jesus vai e fala essa última coisa para ele. Quem estava falando com ele para segui-lo? Jesus. Não Mas era... será que ele sabia quem era Jesus? Aí, Exato. sabe? Entendeu? Qual é a disposição que ele teria de conhecer Jesus? Pois é, mas eu ainda fico aqui pensando, desculpa a minha Sim, eu estou ignorância. entendendo. Eu fico do lado do rapaz. porque eu não sei se ele... Eu não sei se ele sabia quem era Jesus, se Jesus era quem ele dizia que era. Você está entendendo, Luiz? Porque ali era um momento tão passível de erro, né? Porque todo mundo já tinha dito que era eu sou o Messias, eu não é? Então, Vamos fazer agora um paralelo de que é a ação de Deus. Lembram de Zaqueu? Zaqueu não está registrado em Mateus. Sim, eu lembro. Está registrado em claro, Lucas. claro. Mas Zaqueus, que era um cobrador de impostos, Sim, que era gentil, que era publicano. Se dispôs. Quando ele chega, Jesus nem chegou a pedir. O coração dele, eu vou restituir tantas vezes, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, sabe? Exato. Não, mas você vê a disposição dele. Estou brincando, estou dizendo que, né? A Ele questão era no exemplo que eu dei de Zaqueu, Sim. Jesus nem sequer chegou a pontuar isso. Vamos dar um outro exemplo, que a Bíblia fala, não diz que o texto não fala que fez, mas provavelmente fez. Entre os discípulos havia um que era publicano. Quem era? Mateus. Se ele era publicano, como ele passou a seguir Jesus, ele deixou a função de publicano. Ele largou tudo que tinha e estava seguindo ele. Ele não conhecia também Jesus. E foi a partir de um chamado.
vem e segue-me. Eu entendo quando você coloca essa situação em defesa desse rapaz. Tanto é que Marcos, quando diz o texto dele, diz que Jesus o amou muito. Profundamente. Né? Profundamente. Jesus, parece que ele, por ele expressar que guardava os mandamentos, quando ele falou assim, então vem, larga tudo e segue-me. O cara travou, gelou e virou as costas. Mas Jesus conhecia o coração dele também. Sim, mas não podemos deixar de lembrar que Jesus, todo o discernimento espiritual que ele tinha naquela época era movido pelo Espírito, não era natural de Jesus, porque Jesus era homem como nós. Então Jesus olhava para cada um de nós como nós olhamos uns pelos outros, a não ser que o Espírito de Deus viesse e movesse e falasse com ele, para ter tal discernimento, é que ele teria. Caso contrário, a concepção de Jesus era semelhante à nossa. Eu acho difícil, agora você tocou no ponto, mas deixa para lá, depois eu Porque os textos que Jesus fala que conhece o coração, todas as vezes mostra que o Espírito de Deus falava com ele a respeito daquilo que eles arrazoavam nos corações. Havia uma intervenção de Deus em Jesus, mas fora isso, Jesus ele não era um ente que chegava aqui e sabia tudo que estava nas mentes das pessoas. Jesus, hoje ele tem essa condição porque ele está na posição divina, mas quando ele estava somente na condição humana, a ação sobrenatural de Jesus era condicionada à intervenção do Espírito de Deus operando sobre ele. Desculpa, eu ia abordar isso de maneira particular, mas eu acho que, já que você está falando assim, então minha pergunta cabe. Mas a Bíblia fala que Jesus era 100% Deus, né? Sim. 100% homem. Sim. Então, assim, se ele era 100% Deus, sempre foi 100% Deus, né? Então, não bate com o que você está falando. É por conta do texto de Filipenses 2. Entendeu? Que apesar dele ser 100% Deus, Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da sua forma divina. Sim. Então, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Então, quando ele estava aqui ele estava como homem, só dependendo da comunhão que ele tinha com Deus para ter os dons do Espírito. Exatamente. Tá. Eu queria voltar no assunto do jovem. Voltando ao assunto do jovem. Porque no início desse trecho, diz que o jovem se aproximou e perguntou: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Então, antes da questão do bom, tem a questão do farei, do verbo. O que eu preciso fazer para poder herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: olha, bom, só é Deus. Mas se você quer, obedece os mandamentos. Então, ele não fechou as portas para o jovem. Não sei. Né? A gente precisa entender. Ele não fechou as portas, ele falou: guarda os mandamentos. Ele falou: não, mas eu tenho observado a lei. Ele continuava no assunto do fazer. Do fazer para. Sim. E aí, ele falou: então você quer ser perfeito? Então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Porque essa questão de Jesus, todo o confronto de Jesus com essa realidade do ser humano, ele é radical. Existe uma radicalidade profunda nas palavras de Jesus, desse chamado para uma nova vida, uma nova realidade. Você não pode seguir a Cristo tendo alguma coisa mais que te embarace, tendo alguma coisa que te prenda, tendo alguma coisa, por isso que é incompatível muitas vezes com a vida que muitas pessoas levam na igreja, porque é incompatível, porque Cristo chama e chama por completo. Ele não estava sendo completo, ele estava querendo saber o seguinte, a impressão que dá no texto é que ele estava se orgulhando daquilo que ele fazia, que ele era uma pessoa que guardava todos os mandamentos, e que porque guardava os mandamentos, então ele queria ouvir de Jesus. Então, muito bem, você está salvo. Beleza.
Ganhou. E depois, mais tarde, Paulo entra nas suas cartas falando sobre essa questão de salvação pela graça, de que não é pelo que nós fazemos, não é pelas obras, né? E o judeu estava entendendo naquele momento que era só observar a lei que ele estava garantido lá na eternidade. E Jesus falou assim, observa a lei, vive de acordo com a lei. E ele falou assim, não, mas eu já observo tudo isso. Então, um nível que Jesus chama ele para uma conversa um pouco mais profunda, para mostrar para o coração dele, até para mostrar para ele, para o auditório dele, que essa relação do fazer e do cumprir aqui da lei não ia gerar mais nada. E estagnava, tanto que estagnou. Agora, ele desistiu naquele momento, né? O texto não diz se ele depois ele refletiu, ele vendeu, se ele foi atrás de Jesus, se ele se entregou. O texto não diz. Mas eu concordo com você, Ana, é um discurso muito radical, é uma palavra muito dura, e da mesma forma que foi palavra dura no início do capítulo 19, que ele falou sobre divórcio. Foi uma palavra muito dura, porque até os discípulos falam assim, então é melhor não casar. Exato, vem cá. Já que é desse jeito. Porque trazendo para a nossa realidade hoje, desculpa gente, eu estou... Não, mas isso é importante, porque vem o nosso dia a dia. Trazendo para a nossa realidade, eu fico olhando, eu falei assim, não sei se eu tenho salvação, entendeu? Porque são, não, eu estou dizendo, com base em todas essas coisas, né? Que tem várias coisas na minha vida que não estão consertadas. Só de eu ter essa dúvida a respeito de será que eu sou salvo porque dessa questão da riqueza? Eu acho que Deus já conhece o seu coração. Você está salvo. Detalhe, hein? Não sou rica. Não é isso. Agora eu entendi. Tá tudo claro. Tá tudo claro. Porque na verdade é só você não, acho que é todo mundo. São várias coisinhas, são vários detalhes, né? Que cada vez que eu entro assim, com uma certa profundidade, que eu leio a Bíblia com uma certa profundidade, eu me dou conta que eu estou muito longe, mesmo, sabe? Então, É por isso que é a graça mesmo. Então, por isso que eu acho, sabe, pastor, que é melhor a gente não estudar nada. Quem mais é dado, mais será cobrado. Pois é isso. Então eu fico, é melhor a gente saber das coisas. Ignorância, né? Não é? Às vezes dá essa impressão mesmo. Mas depois da explicação do Luiz aqui, até eu passei a ter outra interpretação que eu jamais imaginei, porque as suas dúvidas eu acho que é partilhado com todo mundo aqui, tá? Se ele mesmo viesse à sua presença, você tivesse certeza que é ele. Dava tudo. Peraí. Ele não precisava nem chegar na sua presença. Se ele estivesse distante aqui, chegando alguma coisa, ele não precisava nem ser apresentado, nada. Concorda? É o que a chave do meu apartamento, meu carro, o meu emprego, largo tudo. Você já estava endossando tudo, assinando tudo, sem ele aparecer aqui. Tudo. Você concorda? Sim. Depois que ele me deu, que eu Sim. passei a ver essa interpretação do Luiz, tudo muda, tudo começa a linhas claras, não é isso? É verdade. Eu entendo essa cidade. Era ele. Eu queria pode até dar uma pausa aí. Próximo slide, por favor, que tem a ver. Qual foi a reação quando Jesus disse? Os discípulos chegaram e falaram sobre a questão do dilema versus riqueza e salvação. E aí veio aquela famosa comparação é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Gente, olha, essas são as três interpretações para esse texto. São essas três imagens aqui. A primeira imagem é essa de um camelo bichão para passar por buraquinho da agulha. A segunda imagem é essa daqui, ó. Isso aqui em Jerusalém, no muro tem essas frestas, essas fendas, e elas são chamadas de agulha. Sei que a Neila falou. E aí a possibilidade de ser então passar o camelo por essas
fendas por essas portas. Não dá para o caminhão nem passar agachado, porque ela é fininha. São fendas, são frestas, tá vendo? E a terceira opção é que no grego a palavra camelo era também usada para as cordas que amarravam os grandes barcos. Então aquelas cordas enormes, dessa bitola assim, bem grande. Quando a gente foi lá para atravessar o rio Xingu, quando amarravam, quando prendiam o barco, usavam essas cordas para exatamente a gente poder acessar. Então essa corda grossa aqui, passava no fundo da agulha. As três possibilidades, naturalmente, é impossível. Você pode ficar com o que você quiser, tá bom? A do camelo, a da fresta ou da corda. Tanto faz. Qualquer uma das três. O fato é, Jesus coloca dessa grande questão e faz uma ressalva. Para Deus, nada é impossível. E nós temos na própria igreja os exemplos de homens que eram ricos e que seguiram a Jesus. Nicodemos, ele era rico. Mateus era rico. Zaqueus, que era rico. José de Arimateia, que era rico. O tesoureiro etíope, que era rico. E tantos outros homens, a quem Paulo escreve a carta a Filemão, que era rico. Filemão era o escravo. E aí, Filemão era o rico. E tinha o Onésimo, que era o escravo. Isso. Então, o Filemão, que era rico, e tantos outros homens de Deus que tinham posses, que eram ricos, que foram agraciados por Deus. A questão é que Jesus vem e fala a questão de que a riqueza muitas vezes fomenta uma falsa independência. É o apego à riqueza que ele não só isso, muitas pessoas que eu conheço, que têm posses, que têm bens, etc., elas acham que elas não precisam de Deus, que a vida delas está muito boa, obrigado, eu não quero que ninguém chegue, fique me controlando, dizendo que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Então você acha independente, a vida dela é boa, é tranquila, eu não preciso de Deus, e são pessoas boníssimas. Eu tenho um vizinho que é assim, são maravilhosa, mas quando você chega para falar de Deus para ele, alguma coisa assim, você percebe que ele vai, ele sai pela tangente, porque a situação dele é uma situação boa. E a outra questão é que a riqueza desvia o nosso olhar do reino de Deus para o reino dos homens. E aí Jesus falou isso lá no Mateus 6, 21, né? Que no reino de Deus a gente tem que buscar as coisas do reino de Deus. Porque quando a gente fica voltando para as coisas dos homens, no próprio texto de Mateus 6, fala a questão dessa idolatria, que as pessoas então estão buscando a Mamon, não estão adorando a Deus, mas sim servindo a Mamon. Então tem essa outra questão espiritual que está ligado aí. Resultado de seguir Jesus: a autoridade do reino que ainda há de se manifestar. Porque quando Jesus falou, os discípulos ficaram perplexos, porque compreendiam a salvação como prosperidade nesse mundo. Quando Jesus chega e fala isso, a própria noção que eles tinham, porque ainda essa era a concepção do que o Messias iria fazer. O Messias ia resolver o problema de todo mundo, ia tirar o Império Romano, ia dar casa própria para todo mundo ia morar em Jerusalém, né? Mansão, pertinho do templo, buscando o Senhor, fartura, tudo maravilhoso. E vem Jesus e bota o pé nessa questão, que não é essa questão, essa não é a minha mensagem do reino. O resultado de seguir a Jesus era a autoridade do reino que ainda há de se manifestar. Era a promessa daquilo que ainda vem. Nós buscamos ao Senhor aquilo que o reino de Deus é proposto para nós, ainda não experimentamos na sua plenitude. Nós só vamos experimentar quando esse reino vier. A pergunta de Pedro, que Pedro faz uma pergunta. Vamos ver a pergunta de Pedro aqui no texto. Mateus 19 ainda. Oh, Jesus, não sai desse trem. Aqui, ó.
Verso 27. Então Pedro respondeu: não deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? E Jesus responde: Jesus, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Aí vemos a questão de que Jesus coloca que os discípulos se assentarão para julgar as 12 tribos. Isso se repete no texto lá de Lucas 22, e isso também se repete lá em Apocalipse capítulo 20. Nesse texto de Apocalipse capítulo 20 fala que Deus colocará homens assentados sobre tronos para julgar. Pelo texto de Apocalipse significa que Deus vai colocar outros além dos 12. Mas os 12 vão julgar, segundo Jesus, as tribos de Israel. Os tronos de Apocalipse 20 não são os mesmos tronos de Apocalipse 4, que falam que Apocalipse 4 fala dos anciões que estavam assentados em 24 tronos. Para mim são tronos totalmente diferentes. Anciãos. Falei anciões, né? Desculpa. Não, mas os dois podem. Obrigado, professor de português está aqui. Não sou professor de português. Não, professor de letras, não mesmo. Então, os 24 anciãos que estarão assentados, eles não serão, eu não vejo ali como os discípulos, são seres que Apocalipse chama de anciãos. Quem são, como são, do jeito que são, eu não sei. Eu sei que está escrito anciãos, então para mim são anciãos. Não posso dizer que são os 12 discípulos, os patriarcas, porque o texto não fala. Mas lá em Apocalipse 20, fala de tronos para julgamento. Então aí eu creio que o texto de Apocalipse 20 é o que dá sustento a essa afirmação de Jesus que está aqui. No milênio, os redimidos serão investidos de autoridade e herdarão a vida eterna. E isso é uma afirmação de Jesus que foi descrita inicialmente aonde? Lá no Sermão do Monte, quando Jesus falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão, né? Então, você vê Jesus, então, trazendo um entendimento a mais sobre essa questão. Bota o próximo slide, só para ver aqui se eu acabei dizendo antes. Bom, só adianta aí um pouquinho, só ver o 20, adianta o próximo slide. Ai, muita coisa. Não, é porque nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Eu queria até o 23. Amém? Vamos encerrar por aqui em nome de Jesus.